Bate um papo sobre teatro agora, nesse finalzinho do programa, neste último bloco. Vamos ver algumas fotos também do espetáculo Édipo Rei, que é o assunto agora do nosso bate-papo, com o Denis Bezerra e com a Rafaela Cândido. O Denis é diretor desse espetáculo, a Rafaela é atriz, uma das atrizes, porque esse é um espetáculo da Escola de Teatro e Dança da Universidade do Estado do Pará, da UFPA. UFPA, Federal. Da UFPA, né? Isso. Ah, eu falei Estado, da UEPA, não, da UFPA, gente. E é uma parceria da UFPA com o Museu do Estado do Pará, com o MEP. E primeiro agradecer a vocês por terem vindo, né? É a segunda temporada desse espetáculo, o que é muito bacana, porque a gente sabe que na primeira temporada deu muita gente, né? Muita gente foi lá assistir ao espetáculo, que é muito... Quem me disse isso, inclusive, foi o Sérgio, que é o diretor do MEP, falou, Renata, muita gente vai voltar ao espetáculo. Então, primeiro... A alegria de saber que foi um espetáculo muito prestigiado, né, Denis? Exatamente. A primeira temporada foi em maio, né? E, assim, nós tivemos um público de 500 espectadores, né? Nessa primeira temporada, em 3 dias, de 6, sábado e domingo. E gente esperando, né? Nós tivemos 500 espectadores que assistiram, assim, uns 400 que ficaram de fora, olha né? só que bacana. Assistir, né? A que se deve esse sucesso, a despeito de ser a escola de dança, que é tradição, tem uma tradição e tal? O que você acha que foi Eu acho que essa... são vários fatores, né? Primeiro, por ser um clássico, né? Acho que a história do Édipo... E aí nós tivemos um público bem diverso, né? Da literatura, das artes, da psicologia, jovem, né? da filosofia, né? Então, como é uma obra que interage nessas diversas áreas do conhecimento, então... Tem essa demanda, mas também tem um público jovem, né? Eu acho que o espaço também do museu... É tão bonito, né? A divulgação foi grande. Né? Eu acho a qualidade do espetáculo. A qualidade, né? Isso eu já falei, né? Porque sendo da Escola de Teatro da UFPA, já tem essa... Eu acho que também oferecer um espetáculo gratuitamente também, né? Então, acho que isso é uma forma de... Por exemplo, hoje nós vamos ter 20 alunos de uma escola pública lá do Tapanã, né, uma professora de literatura disse, olha, eu quero levar meus alunos. Olha que massa. Ela dá aula para a EJA, né? A gente pode levar, com certeza. Que bom. Né? Então, é uma forma... Ela disse, olha, eles nunca foram ao teatro, isso é uma oportunidade... Né? Incrível, de ir ao teatro. Eles apresentam ali naquele hall do museu que é lindo. Aquele museu é todo bonito, né? Exatamente. Aquele prédio é lindo. O espetáculo é uma história clássica, né? Mas que ela traz muitos elementos que podem servir para discussão, tanto em sala de aula, quanto após a apresentação no barzinho. Exato. Né? Como é que vocês fizeram? Vocês fizeram uma adaptação? É uma leitura clássica? Ou vocês trazem um pouco assim, para essa contemporaneidade dentro dos assuntos que são tratados dentro do espetáculo mesmo? Assim, a direção, além de mim, né, a professora Karine Jansen, né, e o Renan Delmont, é a primeira tragédia que nós montamos, né? Então, assim, foi muito desafiador. Como vamos montar uma tragédia? E aí nós resolvemos seguir, pegar o texto do Sófocles, né, e fazendo aquelas adaptações necessárias, né? E aí o contemporâneo... A presença no museu em si já é um ato, né, dessa contemporaneidade, né? Do teatro contemporâneo, a gente está pensando novos espaços, né? E esses espaços determinando na própria concepção do espetáculo, né? É um desafio para a gente. Às vezes a gente quer continuar com o espetáculo em outro lugar, mas assim, nossa, mas foi pensado no museu, né? A cenografia é o próprio museu, são as colunas, são a escadaria, a varanda, né? O cheiro daquele espaço, né? Então tudo contribui, então muito, acho que o contemporâneo está aí, né? Mas a estrutura do espetáculo, quer dizer, como a Luciana perguntou, a base é a tragédia grega. A tragédia grega. Do Sófocles. As falas difíceis. O que vocês mantiveram essa linguagem do clássico, é isso? Clássico. Isso mesmo. Que é uma história que eu acho que também, e aí pode explicar um pouquinho esse público grande, é que é uma história que as pessoas, de um modo geral, conhecem, né? E falam em Édipo por causa da psicanálise, porque Édipo, é o tal do complexo de Édipo. E aí acho que as pessoas ficam atiçadas, atiça a curiosidade, não é? Mas muitas pessoas, inclusive, criticaram de uma forma positiva, relacionando o Édipo ao cenário político atual. Foi até inusitado, assim, porque o Édipo ele começa querendo cuidar da população de Tebas, né? Da cidade que ele
em que ele governa e tal. E foi engraçado ler essas críticas, as pessoas relacionando o Édipo a um líder de hoje em dia. Nossa, enfim, é cada coisa que a gente lê que dá uma alegria e foi por isso também que a gente voltou, né? As pessoas criticaram, gostaram muito e... Porque eu acho que a tragédia do Sófocles, nós temos dois Édipos, assim, né? Nós temos o Édipo, que é o rei de Tebas, é um líder, né? Então, Tebas passa por uma crise, né? Uma grande crise, e aí ele, como rei, como líder daquele lugar, ele precisa solucionar, né? E aí a consulta aos deuses, né? Ao oráculo de Delfos, né? Onde está o deus Apolo, aquele que guia, né? E aí ele descobre que, na verdade, tudo aquilo que acontece em Tebas, as pragas, né? As desgraças, é porque o antigo rei, o Laio, foi assassinado. Né? E aí o Édipo vai começar a tentar saber quem é, né? Alguns críticos dizem que seria essa primeira história de investigação policial, né? Quem é o assassino do rei Laio, né? E aí no decorrer da obra ele vai descobrindo a sua própria origem, né? Então ele vai descobrir que ele é o assassino do Laio e que Laio é o seu pai, né? E que na verdade ele veio cumprir um destino que não é dele, um destino que foi do pai dele, que é o Laio. Né? Porque o Laio, em algum momento, ele descumpriu uma regra naquela sociedade, né? E aí ele foi punido. Então, se ele gerasse um filho, esse filho o mataria, né? E ficaria com a mulher dele, que é a mãe dele. E a tragédia não para, né? Porque tem a continuidade, né? Com Antígona, né? Que é a filha do Édipo. A Édipo Rei é considerada a mãe da tragédia, né? Pelo Aristóteles, né? Porque o Aristóteles, na Poética, quando ele apresenta essa teoria sobre a arte, né? Sobre a tragédia, ele usa... Porque, imagina, você... você ficar com a mãe, né? Sem saber que é a sua mãe e tal, é bem... Só que existe um mito de Édipo, né? E a tragédia do Sófocles é um recorte desse mito, né? Então, ele conta a história do Édipo enquanto rei, né? Por isso que diz Édipo Rei. Mas há... outras histórias desse mito que não estão na tragédia, que elas aparecem na tragédia, mas de forma narrativa, né? Na fala do coro, na fala de alguns personagens. A gente até diz assim, nossa, mas parece repetitiva a tragédia, né? Porque ela tem a fala do coro, ela vai retomando esses fatos, né? Temos fotos para mostrar, Lu. Aí com as fotos, a gente pode falar um pouquinho mais do espetáculo em si, né? Da montagem, olha aí. A Luciana vai fazer uma pergunta, né, Lu? Eu acho que a história é interessantíssima, né? Mas o processo de construção do espetáculo também deve ter sido muito interessante, né? Que é um resultado da escola de teatro, da UFPA, né? Mas é o resultado de uma turma, né? São 2 anos de estudo técnico, né? Há estudantes do bacharelado também envolvido. Como é que é esse processo aí que eu achei muito interessante? Você falou que tem 2 elencos, quantas pessoas tem cena? Na verdade, isso é uma tradição da própria escola de teatro, né? Tem 53 anos. E aí foi quando a ideia de montar o Édipo foi justamente restabelecer a relação com essa tradição, né? A escola de teatro sempre teve essa tradição. E olha só, desculpa te interromper, Dendes, mas assim, porque o que está me chamando a atenção também é o figurino, hein? Sim. Muito especial, muito criativo, que também faz parte, logicamente, foi pensado pelos nossos alunos, né? Porque assim, o espetáculo, ele envolve todo final de ano os cursos técnicos da escola de teatro, né? Então, o curso técnico de cenografia, figurino e, no caso, o curso técnico de teatro, né? Formação de ator. Então, olha só. É uma produção desses 3 cursos, né? Que envolve tanto os alunos... prática, digamos assim, né? Exatamente. Que envolve tanto os alunos quanto os professores. Né? Quantos alunos estão envolvidos nisso? Olha, em média são 25 alunos. Em cada um dos elencos? Não, só no elenco, né? Porque assim, na verdade são 2 elencos, os núcleos, né? O Édipo, a Jocasta, o Tirésias, o Creonte, mas
Quando eles não realmente. estão, por exemplo, quando a Rafa não está como Jocasta, ela é coro, ela outros personagens. Então tá todo mundo em cena ao mesmo tempo. Até porque vocês fazem 2 sessões no mesmo dia, Duas não é? sessões, Só exatamente. trocam os personagens, Renata, né? Os principais que tem mais fala, que tem aquela demanda maior. Aí tem o pessoal do coro também, que vai contando a história, não é isso? Exatamente. Tem as pitonisas, né? Porque as pitonisas não estão na tragédia do Sófocles, elas aparecem, elas são citadas, né? Mas porque a direção resolveu fazer assim. Todo mundo fala de Édipo, mas nós queríamos mostrar a origem do Édipo, né? Que é a questão do Laio. Seria uma relação, não sei se a palavra correta é essa, mas para a gente tentar, seria uma relação incestuosa, né? Porque existia a regra da educação, né? Fazia parte da formação do indivíduo masculino a relação amorosa. E aí o Laio, ele ficou responsável sobre a educação do Crísipo. Só que Se apaixonou. Na verdade, ele ficou responsável, só que ele quebra uma regra, porque ele se apaixona pelo Crísipo, né? E aí, devido a ele quebrar essa regra, ele foi punido, né? E aí foi toda a sua descendência, né? Aí chegou no Édipo. E você linda ali nas fotos, você é linda, mas nas fotos maravilhosa, já com figurino. Como é que é? Você faz a Jocasta em uma das, né? E, às vezes faz a Jocasta, porque também você interpreta outros personagens ou está em outra situação. Mas como é que é fazer a Jocasta, que é forte também, um personagem forte? Sim, né? é forte. É, com certeza, um dos personagens mais icônicos de todos os tempos, né? Claro. Mais interpretados, inclusive. E é difícil. Tu mesmo falaste quando eu cheguei que eu pareço muito nova. E isso é uma coisa que imprime muito. As pessoas, tá muito nova, como é que tu vais fazer uma Mas ali mãe? você com maquiagem, a gente vendo aí já passa por impressão, né? Um truque da maquiagem, um truque do figurino, que é um figurino pesado, uma coisa mais escura, não sei o quê. E a própria entonação da minha voz eu deixo mais grave para tentar parecer uma coisa... Enfim, e eu estudei, né? Tive que estudar, fui ler artigos sobre isso, porque é interessante a gente entrar nesse mérito de como os gregos se importavam com essa questão da profecia e como isso assolava a cidade inteira. Se uma pessoa quebrava uma regra, a cidade inteira padecia por causa disso. E isso é uma coisa que a Jocasta vai procurar trazer o Édipo de volta. Ele sai louco querendo resolver o problema. Ela não vai procurar isso, porque se tu descobrires alguma coisa que não é para descobrir, a cidade inteira vai padecer por causa disso. Então ela é essa mãe, essa matriarca e essa personagem que centraliza e que traz o equilíbrio, tenta trazer o equilíbrio para esse filho que está desesperado, tentando resolver o problema da morte de um ex-rei, né? De um rei que já faleceu, enfim. E, enfim, o trabalho de atriz é esse, né? A gente vai pesquisar e tentar trazer o que era naquele período que embasava essa situação. Porque para nós, trazer para a nossa contemporaneidade, às vezes é difícil, né? Como que essa mulher vai sofrer dessa forma? Como que ela vai passar por isso? Como é que ela não vai desconfiar que ele é o filho dela? E enfim... Se você não contextualizar com aquela época, pode parecer meio falso, até a tua própria interpretação. Justamente, né? é preciso esse cuidado com a contextualização mesmo. Agora é né? muito bonito, viu? Assim, impressiona mesmo, né? O figurino. Quanto tempo de duração? A do iluminação e tal. Interessante, assim, por mais que seja uma tragédia, né? Mas a gente conseguiu fazer um espetáculo em 1 hora, né? Então, assim, é um desafio, né? Contar essa grande história dentro de 1 hora, assim, né? Tem pergunta, né, Bruna? Temos uma pergunta do Michel Barbosa. Ele gostaria de saber se é muito complicado fazer clássicos num tempo em que o popular está muito em alta. Então, é uma pergunta assim, né? Porque, na verdade, fazer teatro já é uma grande resistência, né? Pra gente, né? Independente dessas classificações, se é popular, se é clássico. É interessante, porque no início eu falei que a ideia de montar Édipo Rei se ligava a essa tradição do teatro paraense, né? Da própria escola. Inclusive, o Paraguaçu participou do primeiro bloco, né? E teve essa conexão com a própria montagem que o Paraguaçu participou lá em 59 com o Norte Teatro Escola. Exatamente. Onde eles foram um grande destaque do festival, né? Do segundo festival em Santos, onde a Maria Silvia Nunes ganhou o prêmio de melhor diretora nacional e pôde ir à França viajar a ver teatro.
Então, Édipo Rei tem uma história com Tem a um gente. E na, significado, na né? época, esse grupo, eles eram um dos únicos do Brasil que montavam os clássicos, porque não tinha no Brasil quem traduzisse os textos. E aqui nós tínhamos o maravilhoso Benedito Nunes, que traduzia esses textos Verdade. e eram apresentados e premiadíssimos, né, na Exatamente. época. E esse é muito legal ver contemporâneo. essa retomada da escola de teatro, que realmente estava fazendo falta, a montagem mais desses clássicos. Já tivemos mais. Né? E hoje em dia esse popular é o contemporâneo, são as inovações. Eu acho que o teatro, essa origem, ela tem que estar realmente presente na nossa produção. Mas eu acho que o contemporâneo, né, na arte é esse lugar onde cabe tudo também, né? Sim. Então nós temos uma tragédia que ela é contemporânea, né? Ela está aí. Interessante que você falou do figurino, a coroa do Édipo, né? A coroa do Édipo da Jorge Castro está muito ligada nessa questão temporal, né? Então nós não queríamos uma coisa que fosse aquele ícone clássico de uma coroa de um rei, né? Mas que essa coroa representasse essa própria história desse mito que transcende, que são mais de 2000 anos que ela é contada, né? Então, Por isso que é um clássico, né? Por isso que é um clássico, né? E ela que está persiste. sempre aí, que essa história persiste. Só com as histórias do Shakespeare, né? Também, que estão sempre... Sim. São clássicos também. E aí, todo mundo convidado. Então, gente, até domingo, 2 sessões no Museu do Estado do Pará. E aí também é bacana falar dessa parceria com o Museu do Estado do Sim. Pará, que abre esse espaço, que eu acho que é bacana, essa ideia do Sérgio Melo, que tem dado espaço para o teatro, para a música, lá no museu, que é um prédio lindo. E também é bacana, isso é louvável. Até domingo, então, em 2 sessões, não é isso? Isso, às 18h30 e 20h30. 6h30 e 8h30, não é? Gratuito. É gratuito e aí a primeira temporada, como foi muito procurado, né? Então nós organizamos da seguinte maneira: os ingressos são distribuídos a partir de 1 hora antes de cada sessão. Então, para a sessão das 18h30, a gente começa a distribuir ingresso às 17h30 e a das 20h30 às 19h30. Hoje vai ter. Temos hoje 2 sessões. Daqui a pouco nós já estamos Hoje, lá. sábado, amanhã e domingo.